Saudações guerreiros, aqui quem vos fala é o professor em Física Brian Simon, e nessa frente 2 os nossos objetos de conhecimento serão o peso específico e a densidade relativa. Vamos então à definição de peso específico, representado pela letra gama. Bem, o peso específico é a razão entre o peso do corpo, o peso da substância em módulo dividido pelo volume. Esse peso é em Newton e esse volume é em metro cúbico. Preste bem atenção nessa relação de proporcionalidade. O peso do corpo, o peso da substância, ele é diretamente proporcional ao peso específico. Já o volume, em relação ao peso específico, é inversamente proporcional. Grandezas que se multiplicam são inversamente proporcionais. Isso quer dizer que quanto maior o volume, menor será o peso específico, deixando constante o peso em módulo. Perfeito? Então vamos ao próximo. Se eu pegar o peso específico e desmembrá-lo, como ficará a equação? Lembrando que o peso específico é a razão entre o peso do objeto, o peso da substância, dividido pelo seu volume. Lembrando que o peso é massa vezes aceleração da gravidade. Massa sobre volume é igual a massa específica. Logo, teremos também a definição de peso específico, que é o produto da massa específica multiplicado pela aceleração da gravidade. Lembrando mais uma vez, a unidade de peso específico é Newton por metro cúbico. E aqui, alguns valores mais usuais, por exemplo, o peso específico da água é de 9.810 newton por metro cúbico, e isso a uma temperatura de 20 graus Celsius, a uma pressão atmosférica e uma aceleração da gravidade igual a 9,81 metros por segundo ao quadrado. Já o peso específico da glicerina equivale a 2.360,6 newton por metro cúbico a uma temperatura de 20 graus Celsius e a pressão de 1 atm. Só uma dica aqui para você. A massa específica e a aceleração da gravidade, essas duas grandezas são diretamente proporcionais ao peso específico da substância. Ou seja, quanto maior a densidade, maior o peso específico. Quanto maior a aceleração da gravidade, a interação gravitacional, maior o peso específico. Por que eu falo massa específica? Lembrando que a massa específica se refere a uma determinada substância. E fique atento e não se confunda. Perceba que no quadro eu tenho, na primeira coluna, o líquido. Na segunda coluna, eu tenho a massa específica desse líquido. E na terceira coluna, nós temos o peso específico. Só para relembrar, peso específico é igual a massa específica multiplicado pela aceleração da gravidade, que nós consideramos 10 metros por segundo ao quadrado, para simplificar o nosso cálculo. Perceba então, a água, eu tenho uma massa específica de 1.000 kg por metro cúbico, multiplicado por 10.000 newton por metro cúbico. Água do mar, 1.025 kg por metro cúbico, multiplicado por 10, fica 10.250 newton por metro cúbico. E assim você pode perceber o do benzeno, também, na mesma perspectiva lógica, 879 kg por metro cúbico, multiplicado por 10, fica 8.790. A gasolina, 720 kg por metro cúbico. A massa específica, multiplicada por 10, 7.200 newton por metro cúbico. O mercúrio, 13.600 kg por metro cúbico, multiplicado por 10, fica 136.000 newton por metro cúbico. Óleo lubrificante, 880 kg por metro cúbico, multiplicado por 10, 8.800 newtons por metro cúbico. E o petróleo bruto, para finalizar nossa tabela, temos um valor de massa específica, 850 kg por metro cúbico, multiplicado por 10, temos 8.500 newtons por metro cúbico. Já a nossa densidade relativa é a relação da massa específica de uma determinada substância em função da massa específica, que geralmente é da água. Perfeito? Então,
não se trata de uma unidade, não teremos uma unidade no sistema internacional para representá-la. Teremos simplesmente um número puro. Perfeito? E nós deveremos adotar a referência, mais uma vez, a referência adotada para líquidos é a água a uma temperatura de 4 graus Celsius. Está aqui a densidade relativa no dia a dia, eu coloquei do álcool etílico 0,8, petróleo 0,88, óleo diesel tem uma variação de 0,82 a 9,96, água destilada é 1, água do mar tem uma variação entre 1,02 a 1,03, o melado 1,4 a 1,5, tetracloreto de carbono 1,59 e o mercúrio 13,6. Muito bem, então vamos às atividades. A razão entre a massa e o volume de uma substância, ou seja, a sua massa específica, depende da temperatura. A seguir, são apresentadas as curvas aproximadas de massa em função do volume para o álcool e o ferro, ambos a temperatura de 0 graus Celsius. Considere ρF a massa específica do ferro e ρA a massa específica do álcool. De acordo com o gráfico, a razão entre ρF e ρA é igual a... Olhe para o gráfico e perceba muito bem que as variáveis estão lá e precisarão ser retiradas. O que ele quer calcular? A densidade relativa em função da massa específica do álcool. Vamos então à resolução. Para você calcular a massa específica do ferro, basta pegar a razão entre a massa e o seu volume. Expressa no gráfico, a massa é de 80 gramas e o volume é de 10 centímetros cúbicos. Calculando essa informação, teremos 8 gramas por centímetro cúbico. Já a massa específica do ferro, basta você olhar para o gráfico, você vai verificar que temos uma massa de 40 gramas e um volume de 50 centímetros cúbicos. A esse resultado, teremos 0,8 grama por centímetro cúbico. Agora vamos retirar a densidade relativa. A razão entre a massa específica do ferro e a massa específica do álcool. 8 dividido por 0,8, que é igual a 10. Letra C. Há mais uma atividade. A densidade de uma determinada substância é de 1,25 grama por centímetro cúbico. Um cubo maciço, homogêneo, feito dessa substância, tem aresta igual a 2 centímetros e está num local de aceleração da gravidade igual a 980 centímetros por segundo ao quadrado. Então vamos calcular, em unidade no sistema internacional, a massa do cubo, seu peso e o peso específico. Muito bem, então vamos à resolução. Perceba que os dados serão passados para o padrão no sistema internacional. A densidade está 1,25 grama por centímetro cúbico, multiplicando por 1000 ficará 1,25 vezes 10 elevado à terceira potência, quilograma metro cúbico. A aceleração da gravidade, 9,8 metros por segundo ao quadrado. A aresta, 2 vezes 10 elevado a menos 2 metros. Para o cálculo de massa, vamos utilizar a massa específica, que é a razão entre a massa dessa substância e o seu volume. Se você quiser calcular a massa, perceba que no segundo membro o volume está dividindo, passará para o primeiro membro multiplicando, logo a massa será o produto da densidade ou massa específica multiplicado pelo volume. Temos então um valor de massa igual a 1,25 vezes 10 elevado à terceira potência, multiplicado pelo volume do cubo, que é igual a aresta elevada à terceira potência. Ou seja, vai ficar o produto de 2 vezes 10 elevado a menos 2 à terceira potência. A massa é igual a 1 vezes 10 elevado a menos 2 kg. Para calcular o peso é o produto entre a massa e a aceleração da gravidade. A massa é igual a 1 vezes 10 elevado a menos 2. A aceleração da gravidade é igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado. Logo, o peso é igual a 9,8 vezes 10 elevado a menos 2 newtons. E para calcular o peso específico é a razão entre o peso do corpo dividido pelo seu volume. O peso é igual a 9,8 vezes 10 elevado a menos 2 newtons. E o volume, 8 vezes 10 elevado a menos 6. Logo, o peso específico é igual a 1,225 vezes 10 elevado à quarta potência newton por metro cúbico.
Até a próxima aula, meus guerreiros e guerreiras. Um forte abraço a todos. A vitória é sua.